Quanto menor é a sua capacidade de tolerar pequenos desconfortos, maior tende a ser o número de conflitos dentro das suas relações. Uma das coisas que mais desgastam um relacionamento é quando a gente perde a capacidade de diferenciar um problema de uma diferença normal do dia a dia entre duas pessoas. Problema vai existir, certo? Existem situações que precisam ser conversadas, existem atitudes que precisam ser revistas, né? Porque elas machucam, porque elas ferem a relação, que precisam de fato mudar. Mas também existem muitas situações que só despertam um incômodo porque a outra pessoa não funciona do mesmo jeito que você. Eu já cheguei a falar aqui uma vez sobre Michael Cunningham e sobre a sua teoria dos alérgenos sociais, que basicamente é a explicação de um fenômeno muito interessante, muito cotidiano, que é: a cada nova encheçãozinha de saco, você começa a ter cada vez mais repulsa pelo outro. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Essa é a Cris Laine, psicóloga, eu vou deixar o arroba dela para vocês. É claro que o vídeo da psicóloga vai para um caminho diferente, ela está falando diretamente com o indivíduo, enquanto o Michael Cunningham, na verdade, está descrevendo uma dinâmica complexa entre diversos indivíduos. Mas no fundo, o que se está dizendo é algo muito relacionado, que é uma convivência cotidiana, frequente, em que há uma coisinha, um ponto ali, uma encheção de saco, frequentemente, todo dia, e ela se mantém, vai se reproduzindo sempre, chega uma hora que fica insustentável. Cunningham vai chamar isso de um alérgeno social, porque ele vai dizer que cada vez que o indivíduo está mais exposto a essa pequena coisa que enche o saco, ele acaba ficando cada vez mais intolerante a essa coisa. Ou seja, a gente trabalha junto, a gente senta numa mesa ali, um do lado do outro, né? E eu chego mais cedo do trabalho que você. Sempre que você chega depois de mim, você vê que eu estou ocupando a sua mesa. Aí no primeiro dia eu vejo você chegando, tiro minhas coisas da sua mesa, beleza. No segundo dia eu também tiro, beleza. No terceiro dia eu não tiro, você me avisa. No quarto dia eu tiro. No quinto dia você tem que me avisar de novo. Aí, quando chegar no 10º dia, você já não vai estar muito tranquila. Quando chegar no 20º dia, você já vai, de certa forma, meio que querer que eu me ferre um pouco. Quando chegar no 30º dia, talvez você deseje que eu seja demitido. Mesmo sem necessariamente me pintar como demônio, mesmo sem necessariamente dizer que eu sou uma má pessoa. É que simplesmente a minha chatice cotidiana se reproduziu e se estendeu de tal maneira que ficou insuportável. E é evidente que isso causa conflitos de cotidiano, né? Isso gera conflitos, principalmente pensando numa cultura como a nossa, em que é muito difícil chegar em alguém e falar: "Oh, você poderia mudar seu comportamento, pois está me incomodando?" Eu diria, inclusive, que talvez no nosso cotidiano é muito mais fácil a referência às normas do que exatamente uma referência a si próprio. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? É muito mais fácil dizer que alguém está se comportando errado por conta de um sistema de referência, uma moral, a disciplina, sabe? Um jeito de viver que está colocado meio que distante do indivíduo, que ele precisa se consultar com esse jeito de viver, né? Com essa ética de vida. Por exemplo, eu sou cristão, então eu tenho que viver como um cristão vive. Como é que eu sei como é que um cristão vive? Eu preciso ler o meu sistema de regras aqui, seja na Bíblia, seja escutando o meu padre, pastor, e a partir disso eu vou saber se eu estou vivendo certo ou não. Isso, na nossa sociedade, é mais fácil do que uma referência a si próprio. O que é uma referência a si próprio? É uma referência do tipo: eu tô aqui construindo uma relação, construindo uma convivência, de repente eu posso não gostar de determinadas coisas e eu posso explicitar isso para construir uma convivência melhor entre nós. Eu diria até que existe uma tendência de que, quando a coisa é autorreferenciada, passa com muitas aspas, um ar de arrogância. Quem você pensa que é para exigir algo de mim só para você?
Pois tudo se passa como se não tivesse um para você, para mim, tudo se passa como se fosse uma questão de está certo ou está errado. Se o que eu estou fazendo, se encher o seu saco todo dia de manhã é tolerável, supostamente, então você tem que tolerar. É nessa necessidade de tolerar que também aparecem as oportunidades de gerar conflitos, porque afinal de contas, se eu não posso te corrigir, se eu não posso te limitar, te botar um limite, então eu vou cagar na sua cabeça também, tipo isso. E o resultado disso é que tudo se passa como se uma convivência modesta, em que ninguém corrige ninguém, em que todo mundo tolera todo mundo, tudo se passa como se isso fosse o máximo, o pico, o auge de uma boa moralidade de convivência. Entende o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui é que talvez em algumas situações não conseguir tolerar essas pequenas coisas, talvez tenha um resultado negativo para você próprio que não consegue tolerar. E esse resultado negativo talvez apareça numa avaliação que os outros vão fazer sobre você. E quando eu digo os outros aqui, eu não estou dizendo assim, né, é a opinião dos outros, tal. O que eu estou falando é sobre vida real mesmo, convivência. Nós convivemos com outras pessoas, nós convivemos no trabalho com outras pessoas, na família, com os nossos amigos. E necessariamente, a boa convivência desses diferentes espaços vai depender do olhar do outro. A vida depende do olhar do outro como um todo, não existe uma vida isolada. E se por um lado é muito interessante e recomendado que se bote limites, que se dialogue sobre essas coisas, se isso é muito recomendado, por outro lado, a depender do tipo de situação, do contexto, simplesmente querer tocar nesse assunto já é uma coisa meio do tipo assim, né? Quem você pensa que é para dizer como que eu tenho que agir? A complexidade da situação se situa no fato de que não existe um certo e um errado. Não existe uma coisa do tipo assim, o que eu tenho que fazer? Não existe isso, né? O que se tem que fazer é olhar a vida real como ela está acontecendo e tentar entender o que é possível de ser feito sem você se dar mal com o chato que está lhe incomodando todos os dias. Isso porque essa sensação de estar sendo incomodado todos os dias, ela pode, mas ela também pode não ser um problema seu. Ela pode ser um problema da relação mesmo. E aí eu volto ao vídeo da psicóloga, a Cris Laide. Eu imagino, inclusive, que é por conta disso que tolerar esses pequenos incômodos pode funcionar muito bem. Essa coisa de avaliar se esse pequeno incômodo, ele de fato é muito relevante na vida, ou se é só algo que, não gostei muito tal, mas tudo bem, dá pra viver. Eu digo isso porque, de acordo com a pesquisa do Michael Cunningham, essas pequenas coisas, esses alérgenos sociais, eles são inclusive um dos grandes fatores que fazem os casais se separarem, por exemplo. Principalmente numa época como a nossa, que as pessoas não se veem obrigadas a estarem casadas umas com as outras necessariamente, né? Ou seja, a gente está vivendo aqui há 5 anos, eu percebo que há 5 anos você tem as mesmas pequenas atitudes que me incomodam, chega num dado momento em que não dá, em que não tem mais nenhuma maneira de tolerar isso. Chega um dado momento que tolerar isso acaba sendo mais custoso para mim que para você.